Hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática do concurso da Prefeitura Municipal de Campinas, cargo professor de Educação Básica 1. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe um like no vídeo, vai me ajudar bastante. E, é claro, confira também os nossos cursos da VUNESP, cienciaexata.com, o link está na descrição. Vamos começar. Em uma biblioteca, todos os livros de 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros, devem ser transferidos para 4 estantes novas, cada estante com 5 prateleiras e com cada prateleira podendo guardar, no máximo, 62 livros. Uma prateleira deve ser totalmente preenchida para, então, serem colocados livros na próxima prateleira. Feita nessas condições, a transferência dos livros, é correto afirmar que... Muito bem, queridos, então nós temos uma certa quantidade total inicial ali de livros, que nós vamos transferir para as prateleiras conforme nova organização. Então, inicialmente, nós vamos calcular, então, qual é esse total de livros que nós temos. Então, nós temos 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros. Então, o total de livros é só a gente multiplicar, 3 vezes 6 vezes 68, concorda comigo? Então, 3 estantes, cada uma com 6, então 3 vezes 6, e cada prateleira com 68. Então, multiplicando tudo, nós vamos obter 1.224. Muito bem, em seguida, ele disse o seguinte. Então, devem ser transferidos para 4 estantes novas, vou deixar até de vermelho aqui, 4 estantes novas, cada estante com 5 prateleiras, e cada prateleira pode guardar no máximo 62 livros. Então, na nova organização, vamos deixar dessa forma, nova organização, nós temos que o total de livros que nós podemos guardar nessa nova organização é 4 vezes 5 vezes 62. Multiplicando tudo, nós vamos obter 1.240. Então, você concorda comigo, que 1.240 da nova organização menos os 1.224 livros que eu irei transferir, nós vamos ter 1.240 menos 1.224, que nós vamos ter 6 foi para 30, 16 para 40, 16 livros. Então, na nova organização, nós temos que cabem 1.240 livros no máximo, porém, o nosso total é 1.224. Então, sobra o espaço ainda para 16 livros na nova organização. Isso significa, queridos, como cada prateleira nessa nova organização, ela pode ocupar no máximo 62 livros. Então, se eu fizer 62 menos o espaço para os 16 que eu não utilizei, 62 menos 16, nós temos 46. Portanto, nós temos que uma das prateleiras, ela ficou com apenas 46 livros. Nós temos, então, a resposta da questão, a alternativa C, de ciência exata. Uma professora recebeu 288 redações para corrigir, sendo 126 redações de alunos do período diurno e as demais de alunos do noturno. Ela decidiu corrigir o mesmo número de redações por dia, cada dia, corrigindo apenas redações de alunos de um mesmo período. Fazendo dessa maneira, o número mínimo de dias para terminar as correções será... Muito bem, meus queridos, nós temos aqui o seguinte, Vamos lendo o enunciado, anotando os dados. Então, a professora, ela recebeu 288 redações para corrigir. Esse é o nosso total.
Então, nós temos 288. Sendo 126 redações de alunos do diurno e as demais do noturno. Então, vamos separar aqui diurno e também o período noturno. Nós temos o seguinte, diurno nós temos 126 redações. Para o noturno sobrou, para fechar 288, é só diminuir, né? 288 menos 126, nós vamos ter 162. Muito bem, em seguida ele disse que ela decidiu corrigir o mesmo número de redações por dia, cada dia corrigindo apenas redações de alunos de um mesmo período. Então, o número mínimo de dias para terminar as correções será. Ora, para a gente ter um número mínimo de dias, ela vai ter que pegar aquele total de redações, certo? O total. E ela deve dividir por um número, que é um divisor comum de 126 e 162, já que ela vai corrigir redações de alunos de um mesmo período. Então, o número que eu vou dividir aqui, ele deve ser divisível por 126 e 162 ao mesmo tempo. E nesse caso, turma, ele quer saber o número mínimo de dias para terminar as correções. Então, eu vou ter que pegar o total e dividir por um divisor comum de 126 e 162. E nessa divisão, nós queremos o número mínimo de dias. Ora, para sair esse número mínimo, nós temos que ter no divisor o máximo divisor comum entre o 126 e o 162, né, turma? Lembre-se do seguinte, se eu pegar o número, por exemplo, 100 e dividir por 2, pegar o 100 e dividir por 20, só para vocês entenderem, o que aconteceu aqui? Eu peguei o nosso divisor e eu aumentei o divisor. Olha só, 100 dividido por 2, você sabe que é 50. 100 dividido por 20 é igual a 5. Então, ao aumentar o divisor, o resultado da divisão diminui. Então, para sair o menor valor possível, nós precisamos dividir pelo máximo, né, divisor comum, nesse caso dos dois valores. Só para você entender que a gente vai ter que dividir o total pelo MDC. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos pegar o total, né, e dividir pelo MDC entre 126 e 162. Vamos fazer esse cálculo agora. Então, para fazermos o cálculo do MDC, é bem simples. Pegamos aqui 126, 162 e fazemos a fatoração. E lembre-se que aqui eu só coloco os primos que dividem todos ao mesmo tempo para calcular o MDC. Então, o 2 ele divide os dois, né? 126 por 2 dá 63, 162 por 2 dá 81. Agora, o 2 não divide nenhum, então vamos testar o 3. O 3 divide o 63 e divide também o 81, né? 63 dividido por 3 nós temos 21, 81 por 3 temos 27. E agora dá para a gente dividir de novo por 3, 21 por 3, 7, 27 por 3, 9. O 7 e o 9 são primos entre si, eles não têm divisores primos em comum, então eu posso parar por aqui para calcular o MDC. Então, multiplicando tudo, né, nós temos 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, o número de redações por dia que ela vai corrigir, esse número é 18, certo, turma? Então, pegando o nosso total, que é 288, dividindo por 18 redações por dia, nós vamos encontrar o número de dias solicitado, né? O número mínimo. Portanto, 288 por 18, vamos encontrar 16. Resposta alternativa aí de exata. Vamos que vamos. Em uma empresa trabalhavam 241 homens e 284 mulheres, até que, em um novo processo seletivo, foram contratados mais 50 funcionários entre homens e mulheres. Se após essa contratação
a razão entre o número de homens e o número de mulheres passou a ser de 11/12, o número de funcionários homens contratados por esse processo seletivo foi. Muito bem, turma. Então, é uma questão envolvendo razão. Ele disse que a razão após a contratação, ela passou a ser de 11/12. Então, já vamos escrever isso aqui. Após a contratação, nós temos o seguinte. Então, esse novo número de homens e esse novo número de mulheres, não é um problema envolvendo razão, vamos utilizar a constante de proporcionalidade K. Como é 11/12, né, turma? Eu posso usar homens 11 vezes a constante de proporcionalidade, mulheres 12 vezes a nossa constante de proporcionalidade que eu chamei de K. Então, a razão sendo 11K sobre 12K, homens e mulheres, né, nessa ordem, nós vamos ter aqui, né, cancela aquele K com o K, e temos a razão do enunciado, por isso que funciona utilizar a constante, beleza? E aqui fica fácil também da gente calcular o total após a contratação, já que antes a gente tinha 241 homens com 284 mulheres, só aqui nós vamos ter quanto? 5, 12, vai 1, 3, 5, 525 funcionários. Agora nós temos mais 50 funcionários que entraram, né? Então eu tenho que adicionar agora 50. Então vamos ter 575 funcionários. Então esse é o nosso novo total. Então após a contratação temos um total de 575 funcionários. E agora fica fácil da gente resolver. Nós podemos colocar tudo em uma equação. Se o total é 575, somando 11K, que é os homens, com 12K, que é as mulheres, temos 575, que é o total. Então, 11K mais 12K, isso é igual a 575. E aqui nós vamos encontrar o K. 11K mais 12K é 23. 23K é igual a 575. 23 está multiplicando, passou dividindo. 575 dividido por 23, nós temos que isso é igual a 25. Então, a constante de proporcionalidade é 25. Agora, nós queremos saber o seguinte, né? O número de funcionários homens contratados por esse processo. Então, após a contratação, quantos homens nós vamos ter ao total? Depois a gente compara com o número antigo de funcionários homens, né? Então, nós temos homens 11 vezes K. Então, fazendo 11 vezes 25, nós vamos ter 275 homens. E isso após a contratação, né? Se antes a gente tinha 241, agora é só a gente pegar 275 e retirar 241 para descobrir quantos homens foram contratados. E aqui vai dar 4, 3, 34 homens, portanto. Resposta alternativa B. De boa questão. Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Certo dia, do total de pessoas atendidas em uma agência bancária, 24% tinham contas atrasadas a pagar e, entre essas pessoas com contas atrasadas, 5% tinham contas com atraso superior a 3 meses. Se, no total, 684 pessoas tinham contas cujo atraso era igual ou inferior a 3 meses, então, o número de pessoas atendidas nesse dia sem contas em atraso foi. Muito bem, turma, vamos anotando os dados aqui ao ler o enunciado, né? Nós temos que
do total de pessoas atendidas em uma agência bancária. Não sabemos que total é esse, podemos chamar de X, é o clássico. 24% tinham contas atrasadas a pagar. Então, nós temos contas atrasadas, 24% daquele total X, certo? 24% de X. Seguindo, nós temos E entre essas pessoas com contas atrasadas. Então, entre aquelas 24% do total, né, nós temos 5% que tinham contas com atraso superior a 3 meses. Então, aqui nós temos com atraso superior a 3 meses, nós temos 5% desse valor, né? 5%, portanto, vou escrever assim, 5% de 24% do total, né? De X. E depois ainda temos o seguinte: se no total 684 pessoas tinham contas cujo atraso era igual ou inferior a 3 meses, então vamos escrever isso aqui, igual ou inferior a 3 meses, nós temos 684, e aqui eu já pressuponho o seguinte, né? Esse 684 que ele deixou para a gente, ele é quanto resta ali para fechar 100% dos 24%, né? Ora, se eu tenho 5%, está faltando 95%. Só podemos ter o seguinte: igual ou inferior a 3 meses, nós temos 95% das contas atrasadas, que é 24% do total X, né? Igual ou inferior a 3 meses, nós temos 684. Então, eu posso igualar isso a 684. Daí nós vamos encontrar o valor de X. Lembrando, turma, que ele quer saber o número de pessoas atendidas nesse dia sem contas em atraso. Então, não posso errar ainda ao final. Após encontrarmos o X, nós queremos 100 contas em atraso. Então, sem atraso. Ora, se as atrasadas é 24% de X, sem atraso, 100 menos 24, nós vamos ter 76. Então, sem atraso será 76% de X, certo? Muito bem, queridos, então vamos resolver a nossa equação. Então, aqui nós vamos encontrar o valor de X. 95% de, lembre-se que o de é o mesmo que vezes, né, a multiplicação. Então, nós vamos ter 95% é sobre 100, de é vezes 24%, 24 sobre 100, do total, né? Então, vezes o total, que é X, isso resulta em 684. Muito bem, eu posso multiplicar 95 vezes 24, nós vamos obter 2.280, isso dividido por 100 vezes 100, 100 seguido de 2 zeros, vezes x é igual a 684. Eu posso cancelar esse zero com esse zero, e agora é só a gente multiplicar cruzado. Então, 228x é igual a 684 vezes 1.000, 684.000. 228 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x será 684.000 dividido por 28. E aqui nós vamos encontrar 3.000. Então, descobrimos que o total é 3.000. Agora vamos lá, né? Nós temos que calcular ao final. Nós vamos calcular sem atraso 76% de x. Então, vamos calcular 76% de 3.000.
Aqui eu posso cancelar 2 zeros, 2 zeros. 76 vezes 30, nós vamos ter 2.280. Então, meus queridos, a resposta, né? Então, nós vamos ter pessoas atendidas sem atraso, 2.280, alternativa C, de ciência exata. Muito bem, turma, para que você não durma aí na correção, continuo com vocês na parte 2, deixo fixado nos comentários aqui do nosso vídeo. Beleza? Aguardo vocês, um grande abraço e até lá!